último jogo aqui do nosso top 5, né? E eu acho que esse aqui, para mim, ele é muito especial, sabe? Esse jogo aqui é do Packers e Cardinals, né? Por muitas coisas, sabe? E eu vou explicar por que para mim esse daqui é o melhor jogo do Packers sobre o comando do LaFleur. Pelo simples fato. O Packers, nesse jogo, era um jogo de Thursday Night Football. Ou seja, era um jogo de semana curta. O Packers só tinha, basicamente, 3 dias de preparação para esse jogo aí. Era um jogo de horário nobre, numa quinta-feira. E o jogo era simplesmente contra o time que estava até então invicto no campeonato, né, na temporada, né? Que era o Arizona Cardinals. O Arizona estava com 7 vitórias e nenhuma derrota. Estava tentando encontrar alguém que derrotasse eles. E o jogo, além de ser difícil, era um jogo fora de casa. Era um confronto em que pro Packers era muito desfavorável pelo simples fato do ataque do Cardinals ser muito explosivo. Né? O Kyler Murray jogando bem, né? Tinha o DeAndre Hopkins, tinha um jogo terrestre, né, interessante ali com o James Conner. Só que o ponto mais interessante desse jogo é que, além de ser um jogo em que o tempo foi curto de preparação e tal, o que pegou mais nesse jogo é que o Packers não teve recebedor para esse jogo, né? O Davante Adams não pôde jogar, o Valdes-Scantling já estava machucado, fazia um bom tempo, né? Tava com uma lesão muscular e ele não conseguiu se recuperar a tempo para voltar a jogar. O Alan Lazar foi pego lá no teste de Covid lá, porque ele era um antivacina feito, era igual ao Aaron Rodgers, né? Eram 2 antivacina. E aí, o que aconteceu? Aí, para quem não sabe, mas já fica sabendo, num roster dos times, a separação de unidades ali por posição, né? E tem a unidade, que é a unidade de wide receivers, a unidade de tight ends, a unidade de ofensivo e tal. Só que tem a questão de que os protocolos na época lá da NFL eram bem rígidos, né? Se determinado jogador tivesse Covid e os demais que tivessem contato direto com ele, eles não poderiam jogar, né, na outra semana. E como eu disse, esses grupos eles estão muito juntos, eles estão o tempo todo ali juntos, né, trabalhando ali o playbook deles, de cada um, dos wide receivers, dos tight ends, linha ofensiva e tal. Então eles têm um tempo muito grande juntos. E nisso que aconteceu, o Lazar estava ali junto com o Davante Adams e aí aconteceu o Davante Adams não pôde ir pro jogo também. E a gente foi basicamente para esse jogo sem os 3 principais recebedores, né? Que era o Alan Lazar, o Davante Adams e o Valdes-Scantling. E a gente foi basicamente com o que tinha lá, né? Tinha o Amari Rodgers, o Joan Winfrey, o Randall Cobb, o Tony ali, do tight end ali, né? Para receber passe. E a gente teve que ir com esses caras aí. Só que eu acho que, para mim, eu considero esse jogo o melhor da era do LaFleur, pelo simples aspecto que ele soube, pelo menos nesse jogo em específico, ele soube lidar com todas as adversidades, principalmente no jogo de passe. Sabe? Ele teve que adaptar totalmente o ataque do Packers para encarar o Cardinals, né? Para tentar vencer o Cardinals. E o que ele fez? Basicamente, ele colocou o Aaron Jones e
que eu posso dizer, Aaron Jones e D. Dillon como os caras ali para serem a referência dos ataques. Tanto que a gente falava na época que né, um dos previews que a gente fez desse jogo, a gente falou na época, o Packers não tem muita saída a não ser botar a bola nas mãos dos dois running backs que ele tem, que são dois caras extraordinários. E porque não dá para ter muita confiança nos recebedores, né? E aí o LaFleur fez basicamente isso, colocou as bolas na mão de Aaron Jones e de Dillon, né? Os dois foram muito acionados, né? Ambos totalizaram 137 jardas terrestres. Jones foi o líder em recepções, né? Contribuiu de outra maneira aí o Jones, tendo 7 recepções para 51 jardas, né? Dos recebedores, o que teve maior destaque assim foi o Randall Cobb, né? Que teve ali 2 TDs marcados, apesar que ele não teve uma produção tão grande de jardas, né? Ele teve apenas 15 jardas no jogo, mas anotou 2 TDs aí. O Tonian foi o segundo cara desse jogo que recebeu mais passes, né? Produziu para 49 jardas. E o John Rivers fez 4 recepções para 30 jardas, né? Então, o ataque do Packers basicamente não existiu muito assim, né? Tanto que o principal recebedor ele foi o Aaron Jones, que é um running back. Então, eu acho que o mérito do LaFleur está aí. Ele conseguiu adaptar um plano de jogo sem seus principais recebedores e foi muito sucesso, né? Tudo bem que a gente pode ter questionado a defesa do Arizona, que a defesa do Arizona não era uma defesa muito boa para o jogo terrestre. Mas a gente não pode deixar de explorar os defeitos do adversário, né? E eu acho que nesse ponto o LaFleur foi muito bem, muito cirúrgico. Ele explorou esses defeitos a esmo, né? Como posso dizer, explorou de uma forma muito cirúrgica, né? Tanto que o Arizona não conseguia parar as jogadas do Aaron Jones e do A.J. Dillon. E a defesa, né? A defesa também teve um bom plano de jogo, né? Nesse jogo, porque e tinha uma coisa que a defesa do Packers vinha tendo problema até antes desse jogo, né? Que a gente até tinha ressaltado muito nessa temporada de 2021, que o Packers estava tomando muitas jardas de quarterbacks, né? Corridas de quarterbacks. E o Kyler Murray a gente sabia que era um cara que iria correr, ele iria, se desse os espaços ali para ele correr, ele iria correr. E a defesa do Packers foi bem até nisso, nesse plano de jogo para parar o Arizona Cardinals, que, querendo ou não, estava vindo embalado, né? Vinha ali. Tanto que na primeira jogada, numa das primeiras jogadas que eu lembro ali do Cardinals, do ataque do Cardinals, o Cardinals quase faz um TD com o DeAndre Hopkins, né? Que naquele jogo também não estava 100%. Daí ele fez uma ou duas jogadas e acabou se lesionando, não voltou mais, porque estava com um problema de lesão muscular. Mas ali já tinha meio que o Arizona já tinha dado o recado, ó, nós somos invictos, mas não é por acaso. Mas só que depois dessa jogada em que o DeAndre Hopkins acabou fazendo a falta no Eric Stokes, né? Acho que foi um holding, não lembro agora, ou foi um face mask, aí eu não vou lembrar direito. Depois desse lance, o ataque do Cardinals não conseguiu engrenar, sabe? Pode ser que tenha sido pela ausência depois do DeAndre Hopkins, mas a defesa do Packers se preparou bem, parou bem o jogo terrestre, boa parte do jogo do Cardinals. Tudo bem que teve alguns momentos ali em que uma ou duas campanhas em que o jogo terrestre do do Cardinals acabou encaixando, mas aí o Packers
acabou cedendo ali, mas aí depois o Packers conseguiu parar, né? No geral, a defesa foi muito bem. Eu acho que o destaque maior dessa defesa contra o Cardinals foi o Kenny Clark, que pressionou muito pelo meio. O Devondre Campbell jogou muito bem essa partida, né? Teve até alguns lances em que ele desviou a bola, então acho que a defesa no geral ela foi muito bem, tanto que foi ali no finalzinho do jogo, tudo bem, mas aí vai que nem aconteceu numa das partidas que eu falei com vocês, né? Em que a defesa do Packers, e isso vale para qualquer defesa na NFL, defesas não podem deixar de ser agressivas o jogo inteiro, elas têm que ser agressivas o jogo inteiro, porque o ataque adversário não vai ter piedade se você dá brechas para que ele possa criar, que ele possa construir jogadas explosivas, principalmente. O que aconteceu? Eu fui um dos poucos que falei depois desse jogo em que, para mim, a defesa do Packers não poderia ter sido tão passiva, principalmente na última campanha ali do Cardinals, em que ali poderia ter basicamente ter custado a derrota para o Packers, né? Tudo bem, a galera tava falando assim, mas o que você quer? A defesa do Packers, ela jogou em um nível muito alto e acabou cansando, e o Cardinals utilizou muito no huddle, que tava sem tempo para, né, para pedir, e você, às vezes a defesa no huddle não consegue se posicionar direito e acaba cedendo jardas. Ok, mas eu acho que para mim nesse jogo o Packers faltou nessa última campanha tá melhor, com a defesa melhor capacitada para parar as jogadas, sabe? Eu sei que é complicado, mas não precisava passar o sufoco que passou nesse drive, porque dava a sensação que chegou no momento ali dessa última campanha, em que dava a sensação que o Cardinals ia vencer o jogo. Ele ia, né, ele ia dar um jeito de vencer o jogo. Mas aí que vem a história, uma das histórias mais legais, né, da NFL nos últimos anos, né? E para quem está vendo a nossa live no YouTube, eu coloquei uma foto que essa foto também é icônica. Para mim essa e a primeira foto que eu coloquei aqui na live do tchauzinho do Aaron Jones, para mim são as duas fotos mais icônicas dos últimos anos do Packers, né? Que por ironia são dois tchauzinhos, né? Teve o tchauzinho do Aaron Jones lá pro Dallas Cowboys, né? A torcida do Dallas Cowboys. E agora nós tivemos o tchauzinho do Rasul Douglas para a torcida do Cardinals, né? Após a interceptação que decretou a vitória do Packers. E o mais louco dessa história, né? Já que a gente está indo para a reta final da nossa live aqui, o mais louco dessa interceptação, para quem não lembra, o Packers pegou o Rasul Douglas do practice squad do Arizona Cardinals, né? Porque o Packers estava com problemas de lesão na secundária também, né? E aí o Packers teve que ir atrás de um jogador ali para completar o grupo de cornerbacks, e o Rasul Douglas entrou ali, né? E cometeu crime, né? Cometeu a lei do ex, né? Uma jogada assim que foi tão quanto estranha do Kyler Murray com o AJ Green, né? Em que os dois batem cabeça ali, ninguém sabe o que era para ser feito na jogada. E o Russell Douglas, que não tem nada a ver com isso, né? Foi lá, vocês não querem ganhar o jogo, eu vou ganhar o jogo com o Packers aqui. E aí o Packers venceu o jogo por 24-21 ali nos últimos segundos, né? É um jogo assim que, cara, eu vibrei demais porque eu pensei que o Packers ia perder esse jogo, e no fim, com uma jogada ali, né, em que o Russell Douglas, por mérito dele, mas também um pouco de sorte, conseguiu fazer com que o Packers ganhasse esse jogo.